Os números de violência estão cada vez mais alarmantes na sociedade, tendo como uma de suas principais vítimas as mulheres. O feminicídio se destaca, mas existe algum outros tipos de violência que atingem essas pessoas e que só têm ganhado notoriedade mais recentemente, como é o caso da violência obstétrica. Gravidez é um momento importante na vida das mulheres que querem ter filhos. O nascimento de um filho é um momento único que deve vir cheio de alegria e felicidades para a mulher e seus familiares. Mas, infelizmente, muitas mulheres não têm esse momento porque sofrem com um episódio chamado violência obstétrica. Vamos sentar, empurra. Não sobe, porra. A viadinha ela não faz essa força final. O útero é uma porcaria. Contração é muito. O que é, quem sofre e onde ocorre? Para entender mais sobre o tema, o jornal preparou uma entrevista com a doula Sabrina Zanichelli. Eu me chamo Sabrina Zanichelli, eu sou doula desde 2019. Também sou instrutora do método Gentle Birth, que é um método irlandês de preparação para o parto. E consultoria de amamentação desde 2020. Entrei nesse mundo depois que eu comecei o curso de fisioterapia, em 2017. E por que eu cheguei no mundo da maternidade e fiquei? Eu sou mãe de 3 crianças. Então eu tenho 3 filhos e entrei na maternidade aos 19 anos apanhando muito, aprendendo muito e sem saber passei por violências obstétricas, o que depois o conhecimento abre, né, expande. Sabendo do que é, eu decidi que gostaria de ajudar outras mulheres a terem um conhecimento, para terem seus processos únicos, respeitados e fazer desse momento um momento inesquecível. Já que esse assunto está muito em alta, muitos de nossos ouvintes, muitas pessoas, não sabem muito bem o que é. Você poderia explicar o que é violência obstétrica? Então, primeiramente, violência obstétrica não é um erro médico. Erro médico é uma coisa, violência obstétrica se trata de violências às mulheres nos seus momentos mais vulneráveis. Como que eu poderia trocar essa palavra? Ele viola o direito humano dessa mulher no momento mais vulnerável que ela está passando. Agora que entendemos o conceito de violência obstétrica, gostaria de explorar como isso se manifesta na prática. Você poderia compartilhar como essa violência se manifesta durante o parto e o atendimento pré-natal? Quando um procedimento ou um manejo da situação oferece mais riscos, sejam físicos ou emocionais, à gestante e ao bebê, isso já pode se caracterizar como violência obstétrica. Então, quando a gente fala de emocional, eu posso citar o caso da gestante parindo na virada do ano, com muitas pessoas dentro do centro obstétrico e essa mulher em situação vulnerável, despida, parindo o seu bebê, sentindo dor, tem médicos, enfermeiros e todos os profissionais contando a virada do ano. Esse é um vídeo que vocês depois podem ter acesso, tá na internet. Além disso, a gente tem a episiotomia, que é um procedimento muito comum, conhecido como PIC, que já caiu por terra, muitos médicos já conseguem dizer que não é um procedimento necessário, continua sendo feito. Posicionamento, a mulher que quer parir em outras posições, às vezes são proibidas, né? Ou amarradas em suas macas, ou escutam que a sua dor não é nada, que ela está exagerando, ou para de gritar, faz silêncio. Então são algumas formas que a gente pode, mas se eu fosse citar todas, eu ia ficar aqui um dia inteirinho fazendo uma lista para vocês. Outro ponto muito importante a ser discutido é como os profissionais, assistentes e aí doulas mesmo podem desempenhar um papel crucial na prevenção e enfrentamento dessa questão. Maior prevenção está na educação perinatal. Como doula, a gente trabalha durante a gestação, explicando para a mulher, diante de várias situações, o que é um parto, quais são os processos que o corpo dela vai sofrer, quais alterações, seja emocional e física. Além disso, durante esse processo, a gente vai educar ela o que pode, quais situações podem levá-la a sofrer uma violência obstétrica, tá? Seja alertando sobre o que é, porque muitas mulheres não conhecem o que é uma violência obstétrica, o
que pode ser, o que pode levá-la a isso. Então, a educação perinatal é a principal forma de alertar essa mulher, mostrando para ela que de fato aquilo ali não é normal, como uma episiotomia, né, que ela pode sim recusar uma episiotomia, toques excessivos para saber de dilatação, são outras formas que podem ser dispensadas, como manobra de Christelé, que é muito comum, que os assistentes de parto empurram a barriga da mulher para ajudar esse bebê a sair. Isso é uma forma de violência obstétrica. Então, elas precisam saber que essas coisas são violências obstétricas que podem causar consequências tanto para ela quanto para o bebê, e alertar como que ela pode não favorecer, digamos assim, né? Porque aí eu já estou dizendo que a culpa é da mulher. Como que ela pode se munir de formas que não sofram uma violência obstétrica. Além do papel fundamental das assistentes do parto e das doulas, sabemos que a luta contra a violência enfrenta diversos desafios. Você poderia compartilhar quais são esses desafios e quais as medidas que podem ser tomadas para superar esses obstáculos e promover um ambiente mais seguro e respeitoso para as gestantes? O maior desafio na VO é a hierarquia. No Brasil, a gente tem uma cultura onde o que o médico fala, a água para. Os médicos têm seus conhecimentos, eles têm um papel fundamental na nossa vida, só que a gente precisa entender que nem tudo é função do médico. Lembrando, aí a gente parte do princípio que gestação não é doença. A gestação, ela tem diversas alterações, a mulher está num modo diferenciado de vida e isso vai sim trazer um momento diferente para aquela vida. Mas a gente precisa que os médicos também se tornem mais acessíveis. E isso é o que a gente vê quando a gente fala de médicos humanizados. São os médicos que escutam de fato aquela mulher. O que aquela mulher está trazendo? Qual é a demanda daquela mulher? Então, os médicos estão dispostos a ouvir o que a mulher traz. Que se aproxima daquele paciente, que traz aquele paciente para perto dele. E não o médico aqui e a mulher aqui. Então, quando o médico vem para cá e conversa com a mulher e escuta essa mulher, a chance de uma VO diminui demais. Uma forma geral de ajudar, de trazer benefícios, seria que todos os profissionais que trabalhassem em maternidades passassem por atualizações anuais. A gente sabe também que a vida desses profissionais é uma loucura, mas devia ter um programa hospitalar onde as enfermeiras, as técnicas que trabalham na maternidade pudessem ter acesso a novas informações. Como tratar aquela mulher, como vivenciar aquele momento. A gente sabe que muitas foram mães e muitas das vezes tiveram problemas em seus partos, em suas maternidades, e isso às vezes reflete no profissional, seja na amamentação, seja no parto, seja no pós-parto, onde a mulher está bem sensibilizada. Então a gestação, esse processo de se tornar mãe é um processo muito amplo, muito maior. A mulher está gerando uma vida e isso implica em muitas mudanças. E isso implica em luto, porque é uma mãe que vai morrer para aquela mulher que ela era e vai renascer para essa vida nova, para esse bebê que chega no mundo. Então a gente precisa enxergar esse processo como um processo delicado, um processo que merece atenção, e isso vale para todos os profissionais que trabalham na maternidade. É fundamental reconhecer e enfrentar a violência obstétrica para garantir que todas as mulheres tenham acesso a um parto seguro e respeitoso. Como a Sabrina nos lembrou, isso não é apenas uma questão de saúde física, mas também de dignidade e autonomia das gestantes. É importante a gente continuar a educar, advogar e promover mudanças dentro do nosso sistema de saúde e nas nossas comunidades. Mais uma vez, muito obrigada pela participação, vai ser fundamental para a conscientização, não só de nós estudantes, mas também da nossa sociedade. Segundo a pesquisa Nascer no Brasil de 2022, 45% das mulheres afirmam ter sofrido algum tipo de violência obstétrica no SUS, enquanto na rede privada, 30%. Casos que geraram repercussão atualizam o debate sobre o tema.
Segundo a Comissão Especial sobre Violência Obstétrica e Morte Materna, mulheres negras, indígenas e de baixa renda são as principais vítimas desse tipo de violência, o que evidencia cada vez mais o preconceito que atinge a sociedade. Para entendermos mais sobre o tema, trouxemos um especialista no assunto, o obstetra Marcelo Cronenberg. Bom, estamos hoje com o Dr. Marcelo, um renomado ginecologista obstetra, cujo trabalho incansável visa garantir a saúde e o bem-estar das mulheres durante a gravidez. Dr. Marcelo, prazer recebê-lo. Seria possível você compartilhar um pouco sobre sua experiência e trajetória nesta área? Claro, é um prazer, obrigado pelo convite, tá? Sofia e Nara, obrigado pelo convite. Na realidade, a gente tem um pouquinho de vivência na parte de obstetrícia, né? A gente já trabalhou, eu tenho 29 anos que a gente exerce a parte de ginecologia e obstetrícia e quase nesses 29 anos lidando com gestação de alto risco e o atendimento às pacientes no pronto-socorro, né? Então a gente já trabalhou em vários hospitais públicos e particulares aqui de Brasília, mas dentro dos hospitais públicos que a gente já trabalhou, só para ilustrar em relação a essa questão que vocês estão querendo, então a gente já trabalhou em 2 hospitais mais periféricos aqui dentro do Distrito Federal, que é o Hospital de Planaltina e o Hospital de Braslândia. Já trabalhou no Hospital Militar, no Hospital das Forças Armadas e no Hospital Geral do Exército, mas no Hospital Geral do Exército eles não faziam parto, né? Eles não fazem parto lá no Hospital Geral do Exército. E já trabalhamos no Hospital Universitário, inclusive como professor lá do Hospital Universitário, professor substituto por um período de tempo. E trabalhamos hoje no Agarram. A gente já exerceu quase 9 anos a chefia da unidade de ginecologia de obstetrícia do Agarram. Bom, como a gente tem um pouco de dúvida em relação ao que é a violência obstétrica, porque muitas mulheres acham que é uma coisa física, mas também pode ser psicológica, você poderia compartilhar alguns exemplos de violência obstétrica que os obstetras podem encontrar em sua prática clínica e, além disso, quais são os possíveis impactos dessas práticas nas pacientes? Exatamente isso. O que a gente observava muito era, às vezes, procedimentos como uso de medicamentos para apressar, como eu falei, medicamentos para apressar o parto, né, visando justamente, às vezes, até uma agilidade do plantão, às vezes até o desocupar o leito, né? Outra coisa, de certa forma, em geral, nessas práticas, o profissional de saúde assumia um poder em relação à própria gestante, em relação às decisões em relação à própria gestante. E, de certa forma, o não diálogo levava, às vezes, elas não entenderem determinados procedimentos e não entender por que aquilo estava sendo feito, né? Também práticas passadas, hoje em dia, de não permitir a presença de um acompanhante da escolha, da segurança da paciente. Hoje em dia, desde 2005, né, que a gente tem a lei do acompanhante e de livre escolha da paciente, mas para a gente colocar isso na prática foi difícil, porque a gente tem limitações também do ponto de vista físico, principalmente dentro da rede pública. Embora esse termo violência obstétrica não seja um termo só de rede pública. Eu estava dando uma olhada em relação a alguns artigos em relação a esse tema de violência obstétrica. Tem um autor que ele cita que em hospitais públicos e privados, cerca de 25% das pacientes referem ter tido algum tipo de sentimento em relação a essa questão de violência obstétrica. Mas dentro da rede pública de saúde, a gente tem uma limitação eu brinco que a gente tem uma violência de demanda, porque nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que necessitam daquele atendimento
e às vezes a estrutura física não adequada para aquela quantidade de estrutura física, estrutura humana, né, insumos para aquela quantidade, aquela demanda enorme de pessoas necessitando daquele atendimento. Então, compatibilizar essa situação de que a gente possa dar o melhor atendimento dentro de uma estrutura física que é limitada, envolve mudanças de processos de trabalho, né? Ou seja, a gente tem que mudar a forma que a gente trabalha. E essa foi a grande mudança que a gente percebeu ao longo do tempo. Outros profissionais agindo junto com o profissional médico e a presença também do acompanhante. Então, hoje em dia, dentro do trabalho de parto, existem não só o profissional médico, mas existem as enfermeiras que têm uma outra visão também. Isso é importante, várias visões a respeito de um mesmo processo. Temos a presença da psicóloga, principalmente diante de situações que a gente vê que precisa desse auxílio da psicóloga, né? Fora os outros profissionais que estão presentes, né? Antigamente as pacientes ficavam sem se alimentar durante o trabalho de parto. Hoje observou-se que não muda nada, ou seja, as gestantes em trabalho de parto podem continuar se alimentando. A gente faz uma dieta sem resíduos, mas ela pode continuar ingerindo uma alimentação durante o trabalho de parto. Ela pode caminhar, ela pode assumir a posição que ela quiser, tanto no leito quanto fora do leito. Então, isso não existia no passado. Às vezes a paciente ficava limitado ao próprio leito, sem a presença do acompanhante, às vezes não participando dos processos de decisão, às vezes tendo seu parto acelerado, o que aumentava as chances de parto cesariano, ou às vezes cesarianas, às vezes indicadas de maneira graciosa, ou seja, sem uma indicação formal. A gente tem que levar em consideração que a taxa cesariana nossa do Brasil, acho que é a segunda do mundo, a gente só perde para a República Dominicana. Nossa taxa de cesárea no Brasil hoje em dia chega a 55%. Boa parte, 80%, 85% mais ou menos na rede privada e mais ou menos 40% na rede pública, sendo que a Organização Mundial de Saúde fala que, teoricamente, uma taxa de cesáreas seria o ideal em torno de 10% a 15%. Então a gente está bem longe da recomendação da Organização Mundial de Saúde. E por que isso acontece? Acho que isso acontece por uma série de fatores. Essa tendência ao aumento da taxa de cesárea aconteceu não só no Brasil, mas em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos cresce bastante a taxa de cesárea. Nos Estados Unidos, se não me engano, é próximo de 26% a taxa de cesariana. E principalmente porque às vezes, receio em relação à judicialização, isso é um receio que se tem muito nos Estados Unidos, e também por conta de situações que não existiam no passado e que hoje em dia estão cada vez mais frequentes, e como mulheres que não engravidavam com determinada patologia, hoje a gente consegue corrigir aquela doença a ponto delas conseguirem engravidar e terem os seus partos. E isso, de certa forma, aumenta um cuidado maior que não se tinha, ou seja, não se tinha essa parcela com esse perfil de patologias no passado. Então, por outro lado, quem defende ainda os 10% aos 15%, países escandinavos como Suécia, Finlândia, Noruega e mesmo na Holanda, a taxa de cesárea é em torno de 10% a 15%. Então, mesmo com esses avanços no sentido da medicina, de proporcionar que mulheres com patologias que antigamente não engravidavam pudessem engravidar, isso aumentaria o risco de taxa de cesariana, mesmo em países com essa melhora de saúde, observou-se que pode ter uma taxa de cesárea próxima dos 10% a 15%
como recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então, realmente, a gente tem uma dificuldade e a gente é um desafio nosso tentar reduzir essa questão da taxa de cesarianas, ao mesmo tempo proporcionando um atendimento que possa dar respeito à autonomia do paciente. Mas a gente talvez vai abordar isso mais na frente, não sei se vai abordar em relação, que é um tema até muito atual também, em relação a cesárea a pedido, que é uma situação porque dentro dos princípios éticos que regem a medicina, teoricamente um dos princípios é a autonomia. Então, o que fala atualmente em relação a cesárea a pedido, em relação à lei, ou seja, o esclarecimento do profissional em relação aos riscos e benefícios de cada procedimento, inclusive a cesariana, tem que ser colocados e a paciente entender esses riscos e benefícios. Muitas vezes a paciente não entende o parto cesariano como um risco. É como se de repente ela colocasse numa balança o parto cesariano e o parto normal e fossem situações idênticas. Teoricamente, quando a gente fala no princípio ético da autonomia da decisão do paciente sobre um determinado procedimento, a gente tem que entender que um dos princípios também médicos, éticos da medicina é não fazer o mal. E então, se a gente sabe que a cesariana, a morbimortalidade é 3 vezes mais do que um parto normal, quando você entende que, teoricamente, um procedimento tem mais risco de complicações e de mortalidade do que o outro, e você, de certa forma, um dos princípios éticos é não fazer o mal, então, muitas vezes, a paciente, esse entendimento da autonomia do paciente, ela tem que realmente entender de que aquele procedimento não é igual ao outro e que realmente apresenta mais riscos de complicações, né? Mas também tem a ver um pouco com a nossa prática, isso que eu estou falando. Às vezes a paciente quer fazer uma cesariana porque tem medo do parto normal e medo de, às vezes, até mesmo de sofrer uma violência obstétrica, né, em relação a isso, ou mesmo em relação a medo de como é que vai ser o parto, o medo se o bebê vai nascer bem ou não vai nascer bem, ou mesmo da dor durante o trabalho de parto, sendo que hoje em dia a gente tem inúmeras técnicas para a gente tentar reduzir todas essas situações que a gente está comentando, que são os receios. É por isso que a prática de cursos para gestantes durante o pré-natal é importante para tentar reduzir esse tema de violência obstétrica e reduzir a taxa de cesarianas, né? Existem leis que asseguram os direitos das mulheres, especificamente nessas situações, mas o índice de denúncia no Brasil ainda é muito baixo. Por isso, o Informa Seub traz meios de comunicação que asseguram que as mulheres possam fazer suas denúncias em segurança. O Informa Seub finaliza sua edição de hoje por aqui. Agradecemos a todos os telespectadores pela sua audiência.